Fala pessoal, vou falar para vocês sobre mais um método aqui de medição de ângulo, um método de medidas com repetições, tá? Então, utilizado aqui em equipamentos com movimento geral e particular, por exemplo, teodolito que tem esse movimento particular e geral, ou seja, no qual é possível fixar uma direção, tá? Então, com o particular você vai marcar um valor angular, tá? Trabalhando aí, se tiver um teodolito mecânico, nono e o vernier, nono vernier e o círculo graduado. Que acontece? Ó? Nesse método, faz a leitura de direção inicial, no caso da figura 6.23, a direção OA, tá? A leitura L0 e depois a leitura na outra direção L1. Fixa a leitura L1 e realiza a pontaria novamente na direção que OA. Libera-se o movimento do equipamento e faça a pontaria B. Novamente, leitura L2. Fixa esta leitura e repete o procedimento. Então, olha só. Se você tiver com o equipamento aqui, o teodolito, o que você vai fazer? Você vai colocar o zero do nônio, ou vernier, praticamente com o zero do limo, praticamente coincidente. Vai atuar o que? Trava o movimento particular e utiliza o parafuso micrométrico do parafuso particular, ou o movimento chamado. Feita a coincidência zero do nônio com zero do limbo, lembrando que o particular vai estar travado e o geral solto. Você vai fazer a pontaria no ponto A, tá? Você vai fazer a pontaria no ponto A, vai travar o movimento geral, né? Você vai fazer uma pré-pontaria, trava o movimento geral e atua no parafuso micrométrico do parafuso geral. Feito isso, vai estar feito o que? A pontaria na direção A, tá? E aí todos os parafusos agora estarão travados, tanto o movimento geral quanto o movimento particular. Para fazer agora a pontaria no ponto B, você solta o movimento particular, tá? Fez a pontaria próxima no ponto B, na direção de B, você vai travar o particular e vai fazer o que? Atuar no parafuso micrométrico do parafuso particular. Feito isso, agora você tem a leitura L1. O que você vai fazer agora? Você, com o parafuso particular travado, você vai soltar o geral, parafuso geral, vai fazer a pontaria em A, vai travar o movimento geral e vai utilizar o parafuso micrométrico do parafuso geral. Agora, repare que a leitura na direção de A vai ser a leitura L1, porque o particular ficou travado, tá? Quando você mexe no movimento particular, mexe o ângulo. Quando você mexe no movimento geral, não mexe, tá certo? Porque gira o equipamento todo. E assim sucessivamente. Então, olha só, recapitulando. Estou com o aparelho em 0. Esse aparelho teodolito tem dois parafusos, um movimento geral e um movimento particular. Fiz o que? Coloquei o zero do nônio, praticamente coincidente com o zero do círculo. Travei o movimento particular e atuei no parafuso micrométrico do movimento particular para fazer a coincidência do zero do nônio com o zero do vernier. Tá? Coincidência perfeita. Feito isso, o parafuso particular está travado. Eu faço uma pontaria em A, tá? O geral está destravado. Quando eu fiz a pontaria, não fica perfeito. Aí eu travo o movimento geral e agora eu atuo no parafuso micrométrico do movimento geral para fazer a perfeita visualização. Feito isso, repare que agora eu vou ter tanto o movimento geral quanto o movimento particular, os parafusos estão travados. Agora eu quero medir o ângulo. Eu solto o parafuso particular e faço a pontaria em B. Fiz a pontaria em B, travo o particular e atuo no parafuso micrométrico do movimento particular. Fiz a leitura em L1. Agora eu vou fazer o que? O movimento particular está travado. Vou soltar o movimento geral, vou fazer a pontaria em A, travo o movimento geral e aproxima com o parafuso
micrométrico do movimento geral. Tem a leitura L1. Feito isso, o parafuso geral está travado, solta o particular, faça a pontaria em LB. Vou ter uma leitura L2. Faça a pontaria em B, trava o movimento particular e atua no parafuso micrométrico do movimento particular. Faça a leitura L2. Solta o movimento geral, faça a visada em A, trava o movimento geral, aproxime com o parafuso micrométrico do movimento geral. Repare que a leitura L2 é a mesma, certo? E assim sucessivamente. Repare que aqui eu fiz quantas leituras na figura? Fiz 1, 2, 3, 4. L1, L0, L1, L2, L3. 4 leituras. Tanto na direção de A quanto na direção de B. Então, 8. Só que como eu faço L1 menos L0, vai me dar um beta 0. L2 menos L1, um beta 1. Ou seja, eu tenho 4 ângulos medidos, certo? Então, olha só, eu tenho um beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Sempre é uma leitura menos a outra. Eu já vi, a gente já viu aí em vídeos anteriores que quando eu fizer L1 menos L0, se der menor que 0, eu somo 360 graus. Então aqui eu tenho que 4 betas. Supondo que eles sejam os mesmos, tá? Eu tenho que beta 0 mais beta 1 mais beta 2 mais beta 3. Se eu somar todos os ângulos, eu teria o que? Olha só, n beta, n vezes beta. Repara aqui que eu tenho que, olha só, quando eu somar beta 0 mais beta 1, o L1 cancela com o de baixo, ó. Então ficaria o que? Beta 0 mais beta 1 é igual a L2 menos L0. Se eu somar esse resultado com beta 2, vai ficar o que? Beta 0 mais beta 1 mais beta 2 mais. Repare que o L2 aqui ele é cancelado. Vai ficar o que? Beta 0 mais beta 1 mais beta 2 é igual a L3 menos L0. Por fim, quando eu somar, vai ficar beta 0 mais beta 1 mais beta 2 mais beta 3 é igual a L4 menos L0, que é o que está aqui. Admitindo que os betas sejam os mesmos, eu tenho n vezes beta, que é igual ao que? L4 menos L0. L4, se a gente perceber aqui na figura, é a última leitura, e L0 é a primeira leitura. Então, o beta vai ficar L4 menos L0 dividido por n, ou, genericamente, é igual, beta é igual leitura final menos leitura inicial, mais x vezes 360 graus dividido por n. O n é o número de ângulos medidos, então tem 4, olha só, né? E o que é o x? Número de giros completos do círculo graduado, devendo ser contado toda vez que passar pela graduação 0, tá? Então, toda vez que passar pelo 0, eu conto 1. Então, sempre o ângulo beta que eu tenho interesse vai ser leitura final menos leitura inicial, mais quantas vezes, né, quantos giros completos, né, quantas vezes passou pelo 0, tá? Dividido por n. Então, um exemplo, eu tenho aqui essa figura, tá? Repare que olhando para o alinhamento OA, OB, repare que eu tenho próximo a 90 graus, no caso aqui 90 graus. Então, eu tenho quantos ângulos medidos? Olha só, em azul, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, n é igual a 6. E aqui você vai ver o seguinte, comecei no 0, olha só. Você vai contar quantas vezes, quantos giros completos, ou seja, quantas vezes passou pelo 0. 0, 90, 90, 180, 180, 270, 270, 360. Opa, passou uma vez. Passou uma vez. Então, x aqui na equação vale 1 e o n vale 1, vale 6. Porque são 6 ângulos. Eu só contar em azul aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar o quê? Alfa é igual. Qual que foi a última leitura? 180 graus. Menos qual que foi a primeira leitura? 0 grau. Mais quantas vezes, quantos giros completos? Ou seja, quantas vezes passou pelo 0? Uma vez. Então, 180 graus menos 0, mais 1 vezes 360 dividido por 6. 6 é o número de ângulos medidos. Quando eu faço uma direção menos a outra, eu contabilizo um ângulo. Ou seja, são 12 leituras, tá? Tanto 6 na direção de A, 6 na direção de B. Então, 180 mais 360 graus
540 dividido por 6, o alfa 90 graus, tá? Mais um exemplo. Eu tenho aqui, olha só, dadas observações representadas na figura 6.25, calcular o valor do ângulo COD. Então, COD, a primeira leitura aqui foi 358 graus e 12 minutos, a última leitura 110 graus e 33 minutos. Repara que aqui, olha só, 358 já 35, passou uma vez pelo um círculo com um giro completo. Já deu um giro completo. E quantos ângulos? Olha só, se você for ver nas direções, são 3 valores angulares da direção OC e 3 para o outro lado, então são 6. Então, como é uma direção menos a outra, 3 ângulos, tá? Então vai ficar o que? Alfa, leitura final 110 graus 33 minutos, menos leitura inicial 358 graus e 12 minutos, mais passou uma vez pela origem, vezes 360 dividido por 3, tá? Então dá menos 247 graus, 39 minutos, mais 360 graus dividido por 3, alfa é igual a 37 graus e 23 minutos. Então é o método da repetição, tá certo? Mais uma figura ilustrando o processo aqui da repetição. Mostra um limbo, tá? Eu tenho uma direção LA, 30 graus, LB, 50 graus. E aí, o que eu fiz? Olha só. Você pegou, é como se você pegasse os 50 graus aqui em beta, em B, e levasse para A. É como se fosse, não, é isso. Tá? Então, repare que a leitura de B ficou em A. Aí eu passei para o próximo, olha só. Leitura de A agora é 50. E o próximo vai ser o que? Olha só. 70. Né? Porque 30 para 50, 20. 50 mais 20 graus aproximadamente, 70 graus. Repare que agora a leitura em A vai ser o que? 70 graus. Tá? E nisso você vai percorrendo todo o limbo. Tá? Para que eu utilizo esse método? Tá? Para minimizar erro de graduação do círculo. Tá certo? Então, uma das finalidades aí é minimizar o erro da graduação do círculo, tá? Método da repetição. Você consegue fazer isso, por exemplo, no teodolito eletrônico, utilizando o movimento, o hold, tá? Que é para travar o ângulo, tá? Quando você aperta lá uma tecla hold no teodolito eletrônico, você consegue travar o ângulo e mexer com ele para qualquer direção, tá certo? Então é isso aí, um abraço, até mais.